Me chamo Lucas Corrêa da Silva, tenho 16 anos, sou estudante do segundo ano do ensino médio integrado em eletromecânica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense, Campus Sapiranga. O meu orientador é o professor de História Walter Lenine Fernandes. Ele é surdo bilateral com perda profunda. Foi o primeiro surdo a defender uma tese de doutorado na área de História Econômica na USP. Diante disso, esse vídeo tem acessibilidade em Libras. O trabalho é intitulado As Áfricas no Rio Grande do Sul, percurso histórico e geográfico de 1750 aos anos iniciais do século XIX. Bom, do que ele se trata? O projeto é uma análise dos aspectos sociais e econômicos dos africanos escravizados na espacialidade do Rio Grande São Pedro, atual Rio Grande do Sul, na segunda metade do século XVIII aos anos iniciais do século XIX, sendo também uma possibilidade de conhecermos a historiografia produzida sobre a escravidão na época moderna e fontes primárias armazenadas em arquivos de Portugal e do Brasil. O que nos despertou a esse assunto é que localmente, no Vale dos Sinos, onde encontra-se o Campo Sapiranga, temos um número pouco significativo de lideranças ou espaços de discussão sobre a presença afrodescendente. Já a nível estadual, também identificamos um número muito inferior de pesquisas acadêmicas sobre o tema, em contraste com outros estados, como, por exemplo, o Rio de Janeiro. E para a realização do trabalho, traçamos 5 objetivos. 1. Compreender a dinâmica do comércio de escravizados para e no Brasil colonial. 2. Verificar as origens dos africanos trazidos à capitania Rio Grande São Pedro. 3. Mapear a história e a geografia das Áfricas no território gaúcho. 4. Questionar a marginalização e a sonegação histórica do negro no estado do Rio Grande do Sul. 5. Realizar a construção de um conteúdo didático e de amplo alcance quanto à origem e o percurso dos escravizados africanos, desenvolvendo assim o nosso objetivo geral, entender as diferentes Áfricas no Rio Grande do Sul. Então, como metodologia de análise, com base no livro Jogos de Escala, de Jacques Havel, usamos as escalas geral e regional. Nosso projeto propõe focalizar o aspecto geral para entender o processo de exploração colonial praticado pelas monarquias europeias em diferentes espaços americanos, e o aspecto regional na análise dos materiais documentais das fontes de pesquisa. Agora sobre os resultados. Porém, antes de tratar deles especificamente, é oportuno ressaltar que fizemos buscas por materiais em vários arquivos históricos, como na Biblioteca Nacional e no Arquivo Nacional, mas que todos os documentos de época usados são do Arquivo Histórico Ultramarino, Projeto Resgate, e também que só foi possível entender as informações e os dados desses arquivos por intermédio da paleografia, que é o estudo de escritos antigos e a prática de decifrá-los. Agora, sim, vamos à apresentação dos resultados. Os primeiros dados que queremos apresentar são as porcentagens das etnias, essas que vocês podem ver na tabela, as quais demonstram que a presença negra na espacialidade gaúcha era extremamente significativa entre os anos de 1798 e 1805, indo de 39,7% a 41,5% da população. Já nesta segunda tabela, apresentamos os percentuais da população livre e escravizada na capitania Rio Grande de São Pedro nos anos de 1798, 1802 e 1805. Como é visível, a população cativa era nesses anos algo em torno de 2/5, o que mostra a importância do escravismo colonial à capitania estudada. É notável também ao trabalho destacar uma maior atenção, visibilidade à população branca pelo Estado nos mapas da população de 1802 e 1805. Neles, como na imagem apresentada,
a população branca possui uma complexidade de informações maior que as outras etnias, contendo, além do discernimento dos sexos, uma série de faixas etárias. Essa outra tabela, oriunda de um arquivo de 1804, que tem uma lista das importações e exportações da Capitania Rio Grande de São Pedro no ano de 1803, revela o número de escravizados importados e as suas origens na América Portuguesa, o que permite nos conhecer melhor a trajetória dessas pessoas. Por último, esta imagem é uma parte manuscrita de um arquivo muito pertinente à travessia atlântica. Esse documento, de 1758, contém um contrato de escravos, cachaça e azeite, o qual aponta como os escravizados africanos eram vistos pelos meios oficiais do comércio e do Estado no tráfico transatlântico. Por meio desses resultados da nossa atual bibliografia, que tem autores como Caio Prado Júnior, Enio Osório e Jacob Gorender, o projeto, que é quanto os aspectos econômicos e sociais da população africana cativa na espacialidade do Rio Grande do Sul, dos meados do século XVIII aos princípios do século XIX, chegou às seguintes conclusões preliminares: os negros e pardos da Capitania Rio Grande de São Pedro eram uma parte muito significativa da população entre 1798 e 1805, o que desmente, junto aos números da população cativa, que evidenciam o escravismo colonial como ponto estruturante da sociedade no período, a ideia de um Estado extraordinário no país, europeu, que teve um sistema escravista pequeno, etc. Ideia que acaba por sufocar memórias e sonegar a história, contribuindo à perpetuação de uma sociedade racista. Outro ponto é que os escravizados africanos, importados à espacialidade estudada em 1803, eram principalmente do Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco, o que, possivelmente, revela uma tendência. Além disso, nas documentações oficiais do período do projeto, tanto as envolvidas com o comércio como as mais gerais, o escravizado negro era visto e tratado como um objeto, um artigo comercial ou, mesmo no caso dos africanos libertos, como seres secundários. Já quanto à realização dos objetivos, nós conseguimos alcançar o primeiro, que é entender a dinâmica comercial dos escravizados africanos. Em partes, o segundo, que seria a origem desses escravizados, porque não conseguimos traçar com precisão as origens na África, devido à gigantesca extensão dos assuntos culturais, geográficos e étnicos do continente africano e a falta de informações. O terceiro objetivo não foi concluído, pela falta de documentações da parte interna do Rio Grande do Sul e do estado de isolamento social. Conseguimos questionar a sonegação histórica da presença negra e do escravismo colonial, mas não entramos numa marginalização mais específica, colocando a realização do quarto objetivo como incompleta. Por último, o quinto objetivo, a realização de um material didático e de amplo alcance, acabou por não ser alcançado. Logo, o nosso objetivo geral, entender as diferentes Áfricas no Rio Grande do Sul, está em estado embrionário. Para finalizar, acreditamos que seja necessário uma série de trabalhos para um bom aprofundamento no tema, como quanto às origens étnicas e culturais dos afro-gaúchos, a resistência do povo negro durante o período do projeto, a herança artística desses escravizados, um mapeamento geográfico preciso dentro do espaço gaúcho no recorte temporal do projeto.
É isso. Muitíssimo obrigado por assistir.